dia. Como é que tem sido a tua semana? Como é que tem sido as suas práticas espirituais? Sobre o que você tem meditado, sobre o que você tem falado, sobre o que você tem utilizado na sua vida, para que você transforme a sua vida em uma vida totalmente o oposto do que agora você fez. Se você estiver caminhando em caminhos errados, por favor, após assistir este vídeo, comece a modificá-los, porque tudo isso depende da sua escolha. Mas primeiro vamos orar. Amado Deus, é um privilégio, Senhor, poder estar em meio à natureza. Um privilégio, Senhor, poder falar contigo. Para mim, Senhor, é uma honra, Senhor. Para mim, Senhor, é uma necessidade. Senhor, ajuda-me a continuar. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A lição da escola sabatina hoje, ela está tratando sobre o budismo, falando sobre a prática da meditação. E olha que interessante, a meditação bíblica é uma prática que convida a reflexão profunda sobre a palavra de Deus. Diferente da ideia comum de esvaziar a mente, o foco aqui é preenchê-la com as verdades divinas. Pensar, recordar, aplicar os ensinos das Escrituras em nossa vida. Trata-se de voltar o coração e a mente para o que é verdadeiro, puro e digno, permitindo que a verdade molde os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas decisões. Muito importante. É importante lembrar que solitude, olha para você ver essa palavra, solitude e solidão é o oposto. Porque solitude é o que eu decido. Por exemplo, eu decido vir aqui no Parque do Lago sozinho. Eu não estou na solidão. Eu decidi vir aqui. Agora, solidão é quando a pessoa se sente muito sozinha. Então ela tem uma diferença. Solitude é uma escolha e solidão já se trata de uma necessidade. Olha para vocês verem. A lição ela traz isso para nós. É saudável estar a sós com o Senhor. Então a solitude, muitas vezes Jesus, o próprio Deus, ele tomou essa escolha. Lá em Marcos capítulo 1 e no versículo 35, Jesus tomou a decisão de levantar de madrugada e ele saiu tranquilinho e ficou sozinho a madrugada toda orando. E é tão interessante esse versículo, porque a continuação dele, os discípulos procuram e eles falam: Senhor, nós estávamos te procurando, mas não achávamos você. Aí Jesus olha para eles e fala a seguinte palavra: vamos para o outro lado, porque eu preciso pregar para aquelas outras pessoas e foi para isso que eu vim. Então essa solitude de Jesus era um preparo espiritual para a vida dele. Essa solitude de Jesus era um preparo que ele tinha que se preparar assim como um ser humano. Sabe o que eu vejo? Eu vejo uma dificuldade em nossos dias. O povo cristão não ora. O povo cristão não tem as práticas de orar à madrugada. Antigamente, eu até se assustei. O pastor fez um comentário sobre antigamente, sobre as vigílias. Hoje, as igrejas chamam de vigília aqueles cultos que começam às 7 da noite e termina à meia-noite. Isso não é vigília, meus amados. A vigília que eu conheço, que é do tempo quando eu era criança, que eu dormia, a maioria das partes na vigília, o povo ficava a noite inteira, a madrugada inteira, buscando a Deus em prática, porque sabia da nossa necessidade. Hoje, eu vejo que nós temos a atitude de fazer várias outras atitudes. Por exemplo,
Temos a responsabilidade de levantar todas as manhãs, fazer uma atividade física. Temos a necessidade disso. Temos a necessidade de não chegar no nosso emprego atrasado. Temos a necessidade disso. Mas Jesus fala que a necessidade a qual nós precisamos hoje, em nossos dias principalmente, é a necessidade da busca sobre o Espírito Santo, para que a chuva serôdia desça sobre a nossa vida e nós possamos compreender o verdadeiro trabalho do Espírito Santo de Deus aqui na terra. Porque Ele veio para nos chamar, para nos arrepender dos nossos maus hábitos, na alimentação, na escolha. Porque muitas das vezes fazer uma escolha totalmente oposta do que o Espírito Santo quer que a gente faça. Então, meus amados, a meditação na palavra de Deus, ou a meditação através de estar só, na solitude, não na solidão, de buscar a Deus em primeiro lugar. E olha que interessante, lá no livro de Josué, capítulo 1, e no versículo de número 8 diz assim: medita, pois, Manuel, medita, pois, você que está escutando este vídeo, nessas palavras, medita de dia e de noite, não aparta-se do caminho que está escrito na lei. Ou seja, Deus está falando assim, olha, a meditação verdadeira está na minha palavra, está nas escolhas que você faz através da palavra que eu deixei, uma carta de amor. É uma carta de amor de Deus. Ei, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz. O mesmo Deus que disse haja luz, Ele diz lá em João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, porque vou procurar lugar, e eu voltarei, e por aonde eu estiver, eu quero que você esteja comigo. Meus amados, hashtag porque o meu amado Jesus está voltando. Tenha um ótimo dia.